Eu tô desde as 5 da manhã na rua, né? Passeando. Então, tô com uma cara... Eu vou direto para a cama depois. Agora é reunião, agora é reunião. Agora é reunião, isso aí. Ah, joia. certo. Então, temos aqui 14 pessoas, colocando junto à secretária Gisele, né? Então, são 13 conselheiros, é isso? Ou tem mais? Não, são 13 conselheiros, já dá para começar a reunião. Eu vou começar a reunião passando o expediente para a Gisele ler o expediente, passar as informações principais, mas já adiante que a presidente Debatim, na semana passada, ela já adiantou que não poderia participar dessa reunião por compromisso previamente assumido por ela, tá? E que sempre que as reuniões forem marcadas assim, com uma semana de antecedência, ou pouco tempo de antecedência, a gente sabe que é difícil muita gente participar por conta da quantidade de compromisso que tem. Bom, até a diretora Lélia, às vezes, tem viagem marcada, tem tudo, e reuniões naquele mesmo horário, né? A gente sabe até, o Alzemir falou ontem das reuniões que teve na Alesc. Se a reunião do conselho fosse ontem, o Alzemir seria alguém que não poderia participar da reunião, porque estaria com outro compromisso representando o conselho, representando outras pautas importantes. É um exemplo que eu dou só. O fato de alguns conselheiros não poderem participar das reuniões em determinados dias e horários. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a conselheira Gisele, para a secretária Gisele, quase promovi ela, para a secretária Gisele, para ela repassar o expediente para a gente. Gisele? Boa tarde, conselheiros. Me ouvem bem? Nós recebemos todos os expedientes que eu lerei, já foram para os vossos e-mails. Então, nós recebemos um convite, um evento de acessibilidade na cultura. Recebemos um outro convite para o lançamento de noite de autógrafos de um romance na Alesc. Recebemos um ofício do grupo de trabalho do Fórum dos Conselhos, solicitando uma reunião do próprio grupo, com a presença minha e do presidente. Recebemos um documento, esse foi enviado hoje, e apenas para a mesa diretora, de uma gestora, um pedido de informação sobre o Sistema Nacional de Cultura e Captação de Recursos, depois o presidente vai falar um pouco sobre ele. E recebemos 3 ofícios sobre reuniões descentralizadas, que são a sinalização de princípios de interesse e sistemas descentralizados. O município chama São Joaquim, Imbituba e Criciúma. Por hora era isso. Obrigada. A informação sobre 2 processos em andamento também, queria que a secretária adiantasse o assunto para a gente. Nós recebemos a comunicação do gabinete, da presidente Debatim, que o processo 1570 sobre o sistema de arquivos se tornou prioridade na COJUR, dito da presidente, depois da última reunião. E o processo solo 1692-2018, que é o regimento interno, já está na Casa Civil para publicação, já foi juntada à exposição de motivos e já está lá para a publicação. Muito obrigado. Antes de entrar diretamente na pauta, eu queria colocar como urgente, né, um tema que havia sido resolvido na semana passada, mas que durante a semana me chamaram a atenção, que é a respeito daquela homenagem que vão fazer, daquele, entre aspas, reconhecimento pela Alesc como patrimônio material do Filó, tá? O Conselho Estadual de Cultura havia emitido há uns meses atrás, né, no ano passado ainda, um parecer contrário ao, entre aspas, tombamento do Filó como patrimônio pela Alesc, né? E esse ano nós recebemos o convite para o Conselho participar da entrega do certificado de patrimônio, aquele mesmo que a gente tinha assinado o documento dizendo que era contrário, né? Parecia contrário tanto da diretoria de patrimônio quanto do Conselho Estadual da Cultura. Por lapso, eu recebi o convite e autorizei a Nedi representar o Conselho nesse evento, tá? Só que fui alertado ao longo da semana pelo erro que havia cometido, né? E estou inserindo esse tema agora na reunião, porque eu acredito que, nesse sentido, tendo em vista já essa informação de que o Conselho já havia sido emitido um ofício contra esse processo, né? O processo feito de forma errada, né? Que chamem de outro nome para homenagear, mas não chamem de tombamento, de registro, porque o registro de tombamento é feito, como vocês sabem, é feito pelo Executivo, né? Sou da opinião agora de que o Conselho não se pronuncie e não participe desse evento, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma sugestão ou algum comentário em relação a isso.
Eu sei que a diretora de patrimônio, a professora Lélia, tem algum comentário para fazer sobre isso, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro e depois a professora Lélia. No caso aqui, o Alzemir já levantou a mão. Esteja à vontade, Alzemir. Fique à vontade. Presidente, boa tarde. Demais colegas, boa tarde. Bom, presidente, eu entendo que o Conselho já se manifestou sobre esse tombamento, entre aspas, vamos dizer assim, esse registro, entre aspas, né? Já em diversas ocasiões, em diversas gestões, né, sobre esses procedimentos, no meu ponto de vista e no ponto de vista de todos os conselheiros, acredito, equivocado que a Assembleia Legislativa faz, né? Eu também alertei uma vez, tá, que quando ocorresse esse tipo de aprovação na LESC, que o próprio Conselho encaminhasse expediente ao governador solicitando veto, porque se nós não concordamos com esse procedimento, e não é numa questão do mérito, tá, porque o mérito deveria passar no trâmite da Diretoria de Patrimônio e ouvido também o Conselho Estadual de Cultura, tem que começarmos a tocar no problema-chave, né? Quer dizer, aprova-se, vira lei, parcelas festejam, nós ficamos contrariados e não corre veto, né? Então, acho que está na hora da gente começar a assumir esse papel também, né? De intervir a Casa Civil no sentido de ter vetos. Nós não concordamos, que é o Conselho. Então, presidente, é apenas esse encaminhamento que eu faço, né? E acho que está correta a decisão de não prestigiar algo que nós refutamos, né? Obrigado. Muito obrigado, Alzemir. Passo a palavra para a professora Lélia. Boa tarde. Prazer sempre estar renovado estar com vocês. E eu já vou corrigir o presidente aqui, porque eu estou sentadinha aqui, é a Lélia da Academia Catarinense de Letras. E sou obrigada a dizer isso. Mas é exatamente, e por isso mesmo eu vou responder sobre esse assunto. Naquele dia eu fiquei com a cabeça assim, pensativa, engraçado, mas nós fizemos um documento que partiu, inclusive, da Câmara de Patrimônio, fizemos um documento, um parecer muito profundo, inclusive assinado pelo nosso presidente, que deveria ser encaminhado para a LESC, dizendo qual era a posição do Conselho Estadual de Cultura com relação a esse processo que cria um título honorífico. Eu sei que isso está sendo conversado, tem um grupo que vai novamente se reunir e sobre esse assunto. Há temas que são do Conselho e que se posiciona como se posicionou ontem. O vice-presidente desse Conselho, representando o Conselho, não era o Alzemir que estava entregando o documento, era o Conselho Estadual de Cultura, do qual ele é vice-presidente, e que muito bem representou este Conselho na reunião do hino. Tá? Então, isso são coisas que a gente tem que levar a eito, realmente a eito, né? E por isso, quando eu vi, eu fui atrás desse parecer, li tudo, assim, mas nós já tínhamos uma posição contra isso. Lamento, mas nós não podemos estar presentes enquanto Conselho sobre esse assunto, quando se refere ao patrimônio imaterial, nesse momento reconhecido como... Ele não é só reconhecido como honorífico, agora, como pela legislação do patrimônio imaterial, ele não vai ser beneficiado por nada. Então, deixar isso muito claro, tá bem? E em relação, até a propósito, conselheiro Alzemir, em relação a isso, cada vez que a Assembleia vai para o interior do Estado, assim como ela foi para Lages, ela traz uma enxurrada de pedido de patrimônio imaterial, que eles não são patrimônio imaterial, que tem todo um processo. Acho mais de, sei lá, desde 1965 que eu ando na estrada brigando por esse patrimônio imaterial, e sempre a lei vem, e sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Nós estivemos reunidos ontem, terça-feira, com a senhora Vanessa Pereira, que já foi diretora aqui de patrimônio, e que está na coordenação geral lá do IFAM, e ela disse, conselheiro, até porque o senhor que falou sobre isso, todo o Brasil
passa pela mesma situação. São as barracas da praia da Viagem, sei lá, no Recife, é um fulano que vende não sei o que lá em Belém do Pará, não sei o que de Copuaçu, e assim, todos com a mesma intenção de que o Legislativo reconheça um ato que é do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e também dos seus estados, dos seus municípios. É isso. Muito obrigada. Desculpa aí o tempo roubado. Muito obrigado, professora. Passo a palavra, então, para a Sueli, conselheira. Boa tarde a todos. E só em forma de fortalecimento da fala do Alzemir e da professora Lélia, essa discussão está na Comissão de Cultura da LESC, a qual tem alguns integrantes aqui do Conselho que fazem parte, né, dessas reuniões em diversos temas. E eu estive numa dessas reuniões. Eu acho que até é prejudicial se a gente fizer essa representação, né? Porque está em trâmite essa discussão, então, e o posicionamento nosso, né, lá, e de alguns órgãos também que são contra, então, eu acredito que deva ser repensado, né? Era isso, obrigada. Certo, obrigado, Sueli, obrigado, Alzemir, professora Lélia, conselheiros. Então, ficamos decididos no sentido de não ter representante do Conselho, o Conselho não participar desse evento, né? Seria contraditório endossar algo que nós já declaramos em ofício que não concordamos, né? Bem, então, ultrapassado esse assunto, seguimos para os próximos assuntos. Temos 3 assuntos rápidos para se tratar aqui. Eu até estava a fim de trocar um pouco a pauta, mas vamos tentar seguir a ordem da pauta, pelo menos dessa vez, tá? O primeiro item da pauta seria as declarações de reconhecimento pelo SEC. Conselheiro Alzemir, lembra quem foi que fez esse pedido de pauta? Foi o Henrique, né? É só para lembrar a todos, eu vou passar a palavra para o Henrique, só para lembrar, presidente de instituições como a Academia Catarinense de Letras, Instituto de História e Geografia de Santa Catarina, algumas instituições de menor âmbito a nível estadual e municipal, têm recebido solicitação de artistas do Estado, de declarações que declarem que esse artista trabalha na cultura há muitos anos, etc., como se fosse um respaldo ao currículo que ele apresenta nos editais. Eu acho que o PNAB tem solicitado esse tipo de declaração, tá? E o Conselho Estadual de Cultura tem vindo a receber esse tipo de solicitação por parte de alguns artistas. O Henrique comentou comigo, solicitou, esclareceu dúvidas a respeito da emissão desse tipo de declaração, mas não só o Henrique, outros conselheiros e outras pessoas, a própria professora Lélia, né, que levantou questionamento sobre isso comigo, e a resposta sempre foi no sentido de evitar que o Conselho emita esse parecer, porque daqui a pouco a gente está recebendo milhares de solicitações de pessoas que nunca vimos na vida, e se não emitirmos o parecer, o Conselho Estadual de Cultura está sendo omisso ou está prejudicando algum artista. É uma situação que complica um pouco. Mas eu vou passar a palavra, então, para o Henrique, para que ele possa esclarecer melhor a inserção desse item na pauta, e até o item está na pauta para que a gente possa sair aqui dessa reunião com a decisão a respeito desse tipo de declaração. Henrique, a palavra é sua, esteja à vontade. Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Então, eu acho que o próprio presidente já fez uma fala bem... que já dá um pouco do cenário da coisa como um todo, né? Eu, como palhaço, fui procurado por um dos que eu julgo ser assim, um dos maiores palhaços aqui do nosso estado. Ele não é brasileiro, mas ele reside no Brasil há muitos anos, pedindo uma espécie de declaração do Conselho, reconhecendo ele como um grande mestre, né? Entendo que não haveria nenhum demérito que o Conselho emitir esse documento, mas conversando com o presidente, eu entendo que realmente não dá para simplesmente fazer esse documento, porque a gente vai criar alguns problemas para nós resolver futuramente. Então, eu pensei assim, vou apresentar a situação para o Conselho, para que os outros conselheiros estejam cientes, não que nem todos saibam, porque eu imagino que alguns já estejam parte dessa situação, mas eu acho que é uma questão que a gente deveria olhar para ela com uma certa atenção. Eu acho que seria, quem sabe, um pouco triste a gente optar por não dar esse documento, mas eu entendo perfeitamente quando o presidente fala que realmente, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma comissão que vai avaliar isso,
nós vamos criar um edital para receber enfim, né? Cria-se toda uma demanda de serviço, de trabalho. Então, eu só queria que os conselheiros estivessem cientes de que eu recebi essa solicitação e colocar aqui para a gente, como o presidente falou, tomar essa decisão sobre o que a gente faz quando alguém nos procura nesse sentido, né? Muito obrigado, Henrique. Eu vou passar a palavra para o Juliano e depois para o Alzemir. Queria lembrar duas coisas importantes. Primeiro, é que aqui no programa, quando você levanta a mão, ele não apresenta na ordem correta, tá? Ele embaralha um pouco e às vezes a gente pode dar a palavra na ordem errada para quem solicitou primeiro e segundo lugar nos pedidos, tá bom? Mas ele não aparece na ordem. Aparece a lista de quem levantou a mão e pediu a palavra, mas não aparece na ordem em que o primeiro, o segundo que pediu a palavra. Por isso, às vezes, pode confundir um pouco. Mas também queria inserir nesse tema uma coisa importante que já foi alertada aqui no Conselho, é que, por exemplo, no Programa de Incentivo à Cultura, a própria lei fala que é papel do Conselho avaliar o mérito cultural dos proponentes do Programa de Incentivo à Cultura. Tá? Então, não é a mesma coisa, mas é um tema afim, né? A avaliação do Conselho, parte do Conselho, do mérito cultural dos proponentes do edital Programa de Incentivo à Cultura. Na época em que eu fui coordenador do edital, estávamos procurando uma forma de fazer esse tipo de avaliação, trouxe aqui o tema ao Conselho, 2 reuniões trabalhamos esse tema, naquele mês de dezembro de 2023, tá? E, inclusive, estávamos tratando de criar a plataforma, ou através do SGPE, uma forma de avaliação, e a cada reunião a gente apresentaria uma lista de nomes de proponentes que teriam o respaldo no que diz respeito a mérito cultural. Então, acho que é um momento adequado para a gente ressuscitar esse tema. Eu já adiantei esse tema para o presidente Debatim, que vai agendar uma reunião nos próximos dias para que possamos falar sobre esse tema, conversar com o jurídico nesse sentido. Lembrando que, apesar de a lei, o Programa de Incentivo à Cultura, indicar que o Conselho Estadual de Cultura vai fazer a avaliação do mérito cultural dos proponentes do Programa de Incentivo à Cultura, na gestão passada do Conselho Estadual de Cultura, o presidente, o Mocazel, né, enviou um ofício para a coordenação do PIC dizendo que não era papel do Conselho avaliar mérito cultural dos proponentes, tá? Apesar de a lei dizer que é o papel do Conselho, o Conselho teria que fazer. Ou seja, a gente não está cumprindo a lei, há um ofício do presidente anterior do Conselho dizendo que o Conselho não ia cumprir esse item porque não é papel do Conselho, mas eu lembro de 2016, 2017, que nós, inclusive, avaliávamos o projeto aqui no Conselho. Nesse sentido, eu acredito que falta um parecer jurídico, falta uma decisão final para que a gente saiba se é papel ou não é papel, se a gente vai fazer essa avaliação ou não, e como vai ser feita essa avaliação. Tá? Eu acredito que, puxando esse assunto, é momento adequado para que a gente volte a trabalhar sobre essa prerrogativa do Programa de Incentivo à Cultura, para que tenha uma definição, ou a gente avalia mesmo, ou não avalia, e se não avaliar, qual é o parecer jurídico em relação a isso, para que a gente possa se livrar de qualquer questionamento futuro a respeito desse tema. Bem, dito isso, volto a palavra a vocês a respeito desse tema também. Primeiro o Juliano, depois o Alzemir, Carlos e a Karen. É isso? Juliano, a palavra é sua. Uma questão técnica, o presidente. Sim, senhor. É porque, sabe o que acontece? Pelo sistema do jeito que está montado, o teu microfone está aberto. E aí, o que acontece? Dá microfonia geral. Não, eu desligo o microfone. Eu desligo o microfone sempre que falo. Eu desligo o microfone sempre que falo. Ó. Ah, então, aí provavelmente nós não temos nenhuma fala normal. Se deixar aberto, gera microfonia. Mas não deixa? Sempre que eu passo a palavra para vocês, eu desligo. Nunca deixo ligado. Ok. Juliano, a palavra é sua. Apertei o botão da mãozinha e não liberei o microfone. Talvez não fosse aí, então, o eco, naquele momento, mas estava dando eco na fala anterior. Só queria dizer isso, assim, que talvez não seja esse o mecanismo, mas a gente pode fazer moção de aplauso, a gente pode ter alguma forma, né, algumas outros instrumentos que o SEC tem, que pode fazer uma menção à pessoa, né, o artista. Claro que, enfim, é sempre a mesma questão, né? Se a gente ficar fazendo moção de aplauso toda a reunião, a gente vai passar a reunião inteira fazendo moção de aplauso. Mas eu acho que, enfim, quando é uma questão importante e tal,
e alguém que está precisando, não vejo por que o conselho se negar a fazer isso. Obrigado, Juliano. O Carlos, é isso agora? Já falou? Ok, então, Alzemir. Bom, presidente, eu acho que, se não me engano, acho que a colega também, a conselheira Karen, também fez essa solicitação, endossou, né, o pedido do conselheiro Henrique. Eu vejo duas situações, tá? Uma coisa é o Conselho Estadual de Cultura, uma instituição, né, fazer uma declaração dizendo que fulano de tal atua, tarará. Eu acho que isso não cabe ao Conselho Estadual de Cultura, tá? Porque isso começa, se estreitam muitos os laços, tá? Como também pode se distanciar os laços, né? Agora, o conselheiro Henrique, pessoa física, ele pode emitir uma declaração atestando. Ele não está falando sobre o conselho, ele está no conselho. Então, a mesma coisa quando você escreve um artigo, vice-presidente, Alzemir, vice-presidente do conselho, você não está falando pelo conselho, que é uma opinião, tá? Então são duas coisas diferentes. Eu posso dar uma declaração pela setorial de bibliotecas dizendo que aquela biblioteca tem tantos anos, biblioteca popular, biblioteca comunitária, tem tantos anos de atuação, presta serviço de relevância, tal. Eu posso fazer isto, tá? Então, duas coisas diferentes, ok? Que não se chocam, no meu entendimento. E o senhor alertou muito bem, coisa que nós alertamos também, lembrou bem que isso já passou do ponto. Essa questão da lei. O Conselho Estadual de Cultura, que eu fiz parte, inclusive, naquela gestão, tá, tomou uma medida equivocada, sim. Mas, assim, você pode tomar medida equivocada, né? Contando, você tem o quê? A salvaguarda da lei. Nós não podemos passar por cima da lei. A medida equivocada se diluiu, se perdeu, né? Não tem eficácia. Então, prevalece a lei. A lei diz que cabe, sim, ao Conselho Estadual de Cultura emitir parecer quanto ao mérito cultural dos projetos apresentados ao PIC. Isso é cumprimento legal. Isso é rito do processo. Nós estamos fazendo algo, desculpe, posso até estar equivocado no termo, mas é prevaricar, hein? Nós temos conhecimento da situação e não aplicamos as medidas. E nós somos o quê? Nunca esquecemos, hein? Nós não podemos esquecer, nós somos agentes públicos, tá? Então, é um risco muito grande, porque geralmente essas coisas, presidente Luiz Nilton e demais conselheiros e conselheiras, né? Essas bombas estouram lá na frente. É daqui a 5 anos, né? Tem até 5 anos, né? Então, daqui a pouco pode ocorrer, né? Pode ocorrer, e que não é muito incomum, já ocorreram isso na antiga, graças a Deus, finada Sol, tá? Ocorreram isso. Auditorias do Tribunal de Contas do Estado, e está lá até hoje coisas lá, milhões, nas costas de alguns gestores, né? Então, presidente, nós precisamos chamar a atenção. Eu acho que não cabe, por favor, parecer jurídico, não. Cabe nós já começarmos a exigir, tá? Por isso, né, presidente, a importância de ter getões, né, extras, né, que vão ser mais serviços que nós vamos fazer fora, né, das nossas atividades. Mas tudo bem, faz parte. É o ônus e o bônus das coisas, né, da função. Então, presidente, eu acho que está na hora, já passou do ponto, sobre a necessidade de seguir o rito nos projetos do PIC, tá? Ou pelo menos, então, o seguinte, já que a gestão mandou um ofício equivocado, decisão equivocada, mas todos nós temos direito a errar, tá? Então, nós já começamos a mandar um expediente para a Fundação Catarinense de Cultura, dizendo que nós queremos fazer avaliação de mérito cultural, porque aí a gente está notificando o órgão responsável e nós não estamos fugindo ou botando em baralhos uma catarata, né? 2 cataratas, né? Nas vistas, né? Então, obrigado, presidente. Desculpa, demorei. Bem, o Alzemir falou bem, gostei da fala. A questão aqui é, se não formos avaliar os projetos, que haja um parecer jurídico para justificar isso.
porque eu acredito também que a função desse conselho é fazer essa avaliação de forma formal, seguindo a lei, né? Até porque é papel do conselho fazer esse tipo de avaliação, e sempre foi. Quem participou do conselho em 2015, 16, 17, fazia avaliação de projetos da SOL aqui dentro do conselho. Então, o mérito cultural do proponente, de acordo com a lei, é nosso papel, e nunca foi feito, tá? Então, não está sendo feito, né? Não está sendo feito por nós, está sendo feito pela equipe no GEP, isso, tá? A reunião vai ser marcada para os próximos dias com a presidente Tebatim. A ideia de oficializar esse pedido é adequada, né? Vou fazer um ofício solicitando isso, eu entrego em mãos ali depois, fica protocolado também que o conselho foi atrás desse compromisso, né? Para que a gente tenha uma resposta, se não for para fazer, justificar juridicamente. Se for para fazer, vamos criar um meio para que isso seja feito da melhor forma possível, sem acarretar muito transtorno para o conselho, para que a gente possa cumprir a lei do PIC e o conselho também mostrar sua utilidade, certo? Fico agradecido pela fala. Passo a palavra, então, para a conselheira Karen, a palavra é sua. Boa tarde, conselheiros, boa tarde, presidente. Mais para contribuir mesmo com a fala do Henrique e do Alzemir e do Juliano, porque aconteceu comigo. Assim que eu assumi a setorial de dança, veio uma pessoa de Itajaí conversar comigo e pedir essa carta pelo conselho para o edital da PENAB. Eu conversei até com a Gisele, foi quando a gente teve a reunião presencial, e foi falado que o conselho não pode fazer, mas foi passado, né, a informação que eu, enquanto CPF, né, que eu, Karen, poderia fazer, mas como eu não conhecia não conhecia o artista, não conhecia a história, eu acabei optando por não fazer a carta, porque não tem como eu legitimar uma coisa que eu não conheço. Então, através do conselho, seria uma forma de fazer isso, mas também já entendi a questão, o que acarreta se o conselho começar a dar essas cartas, né? Então, só para a gente pensar uma forma mesmo de como, que não seja uma carta de... Ai, esqueci o nome, gente, desculpa. Mas que seja uma recomendação, que seja não uma moção de aplauso, como o Juliano falou, mas a gente pensar numa forma de dar essa resposta para o artista também, não ser só uma negativa, né? De que forma que a gente pode contribuir nesse processo dos editais, já que o edital exige, de que forma nós podemos contribuir. Era só para a gente pensar um pouco sobre isso. Obrigada. Muito obrigado, Karen. Eu esqueci de passar a palavra para a professora Lélia, como ela não consegue colocar o nome dela na tela. Então, professora Lélia, a palavra é sua. Não, é com referência mesmo à colocação do nosso conselheiro Henrique, o conselho não pode se manifestar sobre qualquer pessoa individualmente como carta de referência, dizendo eu, Lélia, conselheira, tal, não posso. Não posso, porque o conselho é uma instituição, é uma entidade. Não, nós formamos, aquilo que eu já disse várias vezes, nós formamos o nosso chamado conselho. Agora, eu, Lélia, eu, Karen, podemos. Karen, pela minha experiência de uma vida, eu jamais assinei uma carta de anuência ou de compromisso com um projeto ou com uma pessoa que eu não conhecia. Esse bebê não cai no meu colo. Eu tenho que conhecer, saber que ele tem um currículo, tem uma vida, ele progredir. É o meu nome que está sendo assinado. Então, você não pode passar uma carta para uma pessoa que veio lá não sei de onde, mas sabe que você é a técnica. Não, não pode. Uma coisa que o Juliano falou logo no início, e talvez ele não tenha pensado do jeito que eu vou falar agora, mas assim, nós vemos, o conselho tem momentos de que ele se manifesta no aplauso, reconhecendo o trabalho de um projeto realizado, entregamos a medalha do Cruz de Souza. Então, aquela pessoa proponente que está fazendo o projeto e bota lá nos seus documentos a moção de aplauso pelo projeto tal, emitido pelo Conselho Estadual de Cultura, isso tem valor. No mesmo ele recebeu medalha Cruz de Souza, tem valor. Isso o Conselho pode se manifestar, o que não pode é realmente a carta vir em nome do Conselho, mesmo que eu assine conselheira tal, Conselho Estadual de Cultura, não. Conselho, não. Isso é a minha leitura. Acho que isso encerra. Obrigada. Muito obrigado, professora Lélia. Aqui na minha ordem, temos aqui Henrique, Carlos e Chibiano. Henrique, a palavra é sua. Eu levantei a mão antes do Carlos. Temos o Carlos depois.
Isso. Eu acho, assim, eu não acho. Primeiro ponto, eu não assinaria carta nenhuma, porque eu acho que ninguém quer que eu assine carta. O Henrique não vale muita coisa assinando carta. Então, eu sozinho não tenho peso. Teria que ser justamente o conselho. Eu acho que se nós voltarmos e decidirmos que não tem, tudo bem, eu também não acho que seja um problema. Mas eu acho que se a gente fosse evoluir para que se fosse, quem sabe, tivesse critérios bem rígidos. Por exemplo, se a pessoa nunca ganhou uma Cruz de Souza, ela já não é um mestre. Entendeu? Mas, enfim, eu acho que ir pelo caminho do sim dá mais problemas do que solução, então, quem sabe seja melhor mesmo a gente acabar decidindo que é melhor não fazer. Muito obrigado, Henrique. Só para vocês verem, tem furadeiras funcionando aqui, não é o nosso microfone que está ligado, né? Passa a palavra, então, para o Carlos. Carlos? Olha, se pode ou não pode, eu não sei dizer. Aí só o jurídico é que iria se manifestar. O que eu acho é que não deve. Isso sim. Eu acho que é temerário você misturar, seja na condição de pessoa física, mas você é um conselheiro, e no momento que você é um conselheiro, indiretamente é uma pessoa jurídica que está opinando. Então, eu não acho prudente, tá? Sair conselheiro fazendo cartas de anuências ou de qualquer outra ordem. Agora, um detalhe que é importante, isso sim, vamos resgatar o que o Alzemir falou lá e o presidente salientou também, é que nós fizemos a vida inteira dentro do Conselho isso aí. Ou seja, eu me lembro da minha gestão em 2011, depois em 2017, era corriqueiro, ou seja, a primeira parte da reunião era só estudo dos petecs que vinham lá da SOL. Aí nós sentávamos, analisávamos, elaborávamos parecer, e aí, se cumprir ou se não cumprir, aí era outro departamento. A gente ficava, às vezes, muito chateado, porque tínhamos um trabalho danado de fazer a análise, escrever, redigir um bom relatório, e depois, onde nós tínhamos aprovado ou desaprovado determinado projeto, e a gente via que depois a coisa invertia. Muitas vezes nós aprovamos projetos que não saíram. Muitas vezes nós reprovamos projetos que saíram. Entende? Então, mas nós cumprimos a nossa função. Essa era a nossa função, então fazíamos com muito empenho, eu acho. E não vejo nenhum mal resgatarmos isso. Muito obrigado, Carlos. Bem, todos falaram, acho que ficou definido, né, que a gente não vai emitir em nome do Conselho esse tipo de parecer, mas vamos correr atrás aqui do nosso papel na avaliação do mérito cultural dos proponentes do PIC, tá? Espero que a gente consiga resolver logo. Eu acho que a maior dificuldade vai ser conseguir uma forma de fazer esse tipo de avaliação, um programa, algum acesso ao currículo dos proponentes, etc. Nós não precisamos ver o projeto, basta o currículo e o portfólio dos proponentes para que a gente possa dizer que se tem ou não tem mérito cultural. Bom, vamos trabalhar isso nas próximas reuniões. Espero que na próxima reunião já tenha uma resposta mais assente sobre esse processo. Bom, seguimos então para o próximo item, e é um item proposto pelo Juliano, moção sobre fala do governador em Pomerode. Juliano, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Então, eu tô, enfim, vivi uma dicotomia até agora, porque, enfim, saiu uma decisão judicial, mas isso não é o que me compete aqui no Conselho. Então, enfim, já vou falar nesse ponto antes de qualquer coisa, que é para a gente já discutir a coisa como no pé que está. Eu não sou jurista, né? E apesar de ano passado todo eu ser pontuado como não jurista pelo presidente, que era jurista e que gostava de reafirmar o quanto ele era jurista e nós não, todas as coisas que eu apontei juridicamente aqui dentro do Conselho se concretizaram, né? A questão da minha nomeação, a questão da divulgação das reuniões, e, inclusive, Luiz Nilton, quero lhe dizer a questão do voto do presidente, porque está lá, sim, na lei do CIEC, no parágrafo único do artigo 41, que o presidente só vota quando há empate. Isso é lei,
e acho que com a tua experiência e tal, já dava tempo de saber. Então, enfim, tem muitas coisas que foram passando aí, né, e eu estava certo, né, por mais que eu não seja jurista. E aí eu não, enfim, não questionei a questão jurídica da coisa, apesar de eu ter críticas a ela. Por exemplo, se a gente for pensar num contexto histórico, a escravidão era lei, né, e nem por isso ela era moral e decente, né, e ela foi o questionamento sobre essa legalidade que fez com que a escravidão terminasse. Não totalmente, né? Temos o caso, por exemplo, da Sônia Maria de Jesus, que é escrava moderna até hoje, né? Estamos aí em Santa Catarina em mais um processo de repercussão nacional sobre o tema, né? Então, enfim, eu continuo com a minha posição, mas eu não sei exatamente qual é o instrumento. Talvez não seja uma nota de repúdio, porque eu nem propus uma moção de repúdio, porque eu não propus uma moção de repúdio necessariamente. Eu propus uma moção sobre o que aconteceu, né? Sobre o fato, sobre a divulgação dessa fala, sobre a fala do governador, né? Enquanto governador, num evento cultural, público, enfim, e que acaba sendo o nome do nosso estado, né? Ele carrega o nome de Santa Catarina enquanto governador, e aí a fala dele na posição de representante, enfim, mancha a imagem do Estado, independente da legalidade disso. Ok, né, o Ministério Público entendeu de que ele não atinge a totalidade dos povos, que ele não estimula a violência, que tal. Beleza, juridicamente o assunto está encerrado, mas tem a questão moral. E aí eu, enquanto professor, né, educador, que prezo pela diversidade, pelo respeito, pela harmonia e tal, não posso aqui, enquanto intelectual, enquanto artista, enquanto professor, enquanto formador de opinião, enquanto comunicador social e enquanto conselheiro, achar que isso é aceitável, né? Considerar que isso é um comportamento tolerável em 2025. Eu acho que sim, a fala do governador foi infeliz, o uso disso e a divulgação disso pela Ascom, né, por uma comunicação oficial, é lamentável. Enfim, fico feliz que a funcionária tenha sido demitida, mas acho que ela é só a ponta da lança, acho que não é ela a culpada da coisa. E eu, enfim, reitero aqui que eu acho que o Conselho, enquanto uma instância de Estado, que não pertence ao governo, e sim ao Estado de Santa Catarina, deve, por bem e por uma questão moral, tomar uma atitude de manifestação, seja ela a que a gente aqui, enquanto Conselho, achar melhor. Eu não acho que a gente tem que ir contra a postura, nem condenar o governador, tal, não é isso. Eu acho que o SEC tem que assumir uma posição. O assunto foi divulgado, né, de forma nacional, saiu em quase todos, eu tenho aqui a lista de todos os lugares onde foi publicitado isso, saiu em todos os canais de mídia aí possíveis, e, enfim, é lamentável. Eu acho, inclusive, meio né, indigesta até esse pensamento no dia de hoje, né, atualmente, mas daí o Jorginho Melo pode pensar o que ele quiser. Agora, o governador Jorginho Melo, eu acho que ele tem que ter um comportamento público decente e adequado e que seja, né, minimamente plural, diverso e para todos os povos de Santa Catarina. É isso. Muito obrigado, Juliano. Eu peço desculpa, não consegui ouvir tudo, porque estão furando muito e batendo muito aqui com o martelo. A professora Lélia foi lá pedir para que parem de fazer as obras nessa parede. Ô, Luiz Nilton, já vão... Sim. Posso fechar bonito? Queria fechar com um pensamento. E aí o meu pensamento para fechar é assim, ó. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Paulo Freire. Muito obrigado. Então, como eu falei, não consegui ouvir muita coisa, ouvi parte, tá? Por conta do barulho, a professora Lélia foi lá pedir de furar a parede para a gente poder ouvir aqui o que vocês estão falando, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para o Henrique e depois para o Alzemir. Henrique, a palavra é sua. Eu de novo, né? Então, eu discordo do Juliano
porque eu realmente não vejo na fala do governador essa discriminação. Como o conselheiro Juliano muito bem colocou, tem essa questão da legalidade, né? E na decisão do MPF, ele fala que não houve a intenção discriminatória, pelo contrário, teve a intenção de exaltar a diversidade cultural, né, e étnica, enfim, do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que o meu ponto de vista é que o nosso estado, ele é um estado muito e a gente sofre com essas acusações de racismo com muita frequência. Eu lembro daquela jornalista que viu o raio em cima das casas, dos telhados, saiu na imprensa nacional que Santa Catarina estava fazendo cumprimento nazista, enfim, vários casos assim. Então, eu acho que, bom, se o Conselho fazer alguma manifestação nesse sentido, o meu ponto de vista é que não deve fazer. Do meu ponto de vista, se nós fôssemos fazer, era para dizer, elogiar o governador por esse elogio que ele faz à diversidade, mas se nós formos fazer, né, é preciso levar em conta que existe uma decisão do MPF, enfim, que é uma instância, né, tão muito superior a gente, né, o Ministério Público a gente sabe como é que é, e aí a gente vai ter um documento oficial dizendo, né, que a gente está indo contra aquela decisão. Não é impossível, né? Temos o direito de fazer, como o conselheiro Juliano muito bem disse, mas eu acho que devemos levar em consideração esse fato. E eu peço à secretária Gisele que deixe a minha fala registrada no sentido justamente do que o texto do MPF deixou, né? Que é que ele que não se vê essa discriminação, e senão a intenção de exaltar a diversidade cultural e étnica que é o que define aí a população catarinense, né? Enfim, de modo geral era isso que eu tinha para dizer. Agradeço, presidente. Não falo mais hoje, que senão vou tomando muita palavra aqui na reunião. Muito bem. Muito obrigado, Henrique. Eu queria fazer um comentário antes de passar a palavra para o Alzemir, né? Essa semana a gente também foi surpreendido, semana passada, por uma senhora, uma moça de Pomerode, né, que elogiou o filho dela, que é descendente de alemão, e foi atacada no Brasil todo. Então, ela depois fez um vídeo dizendo: por que eu não posso dizer que meu filho é lindo, que tem olhos azuis e brancos, porque o Brasil todo vem brigar comigo e dizer que eu sou racista por isso, por elogiar meu filho dizendo que é lindo. Então, a interpretação que se dá às falas, ela é muito diversa. E o fato de esse assunto vir para o Conselho já é um debate, já é uma manifestação importante. O fato da interpretação do Juliano e a fala dele aqui no Conselho Estadual de Cultura em relação a isso, o fato do tema vir ao Conselho, ele gera um debate, ele gera uma conscientização sobre a forma como as pessoas pronunciam aquilo que pensam, ou a forma como aquilo que é pronunciado é interpretado por outras pessoas, né? Então, só isso por si já é uma manifestação importante que tem sido feita e que o Conselho faz, não só nessa situação, mas em muitas outras situações também. Tá? Muito bem. Sim. Não vi, peço desculpa, Juliana. Uma parte. Eu ia passar a palavra para o Alzemir, não sei se o Alzemir libera ele para falar primeiro, Alzemir. Uma questão de ordem. Fica à vontade, Juliano. Juliano. É só uma parte. O pessoal está ouvindo um eco, não sei o que está acontecendo. Só uma parte em relação ao seu comentário, porque como foi sobre a minha fala, é só porque o comparativo é meio infeliz, né, Luiz Nilton? A gente está tratando de uma questão de internet, de pessoas no seu espaço privado, e eu estou tratando de um governador num púlpito, num evento oficial, numa divulgação que foi oficial. Então, enfim, acho que a comparação não cabe. Pode falar, Alzemir. Eu entendo o colega Juliano, tá? O Ministério Público Federal, se não me engano, ele tomou tomou a decisão, não viu, né, na fala, né, do governador qualquer manifestação de racismo, de injúria, né? Mas o fato é que isso gerou uma polêmica muito grande, né? E a gente não pode não querer reconhecer essa polêmica ou desconhecer essa polêmica, né?
pessoas e grupos sociais acabaram, né, se sentindo um pouco ofendidos, né? Eu acho que isso é um grande problema dessas falas, né, dessas falas do improviso, né? Principalmente em eventos e também naquele calor, né, daquele evento, o repórter chega, não sei se também se foi fala de improviso também, mas acredito que tenha sido, acho que uma declaração, né? Aí dá né, essas margens a essas interpretações, né? Não acredito, né, não acredito que o governador, nossa maior autoridade, né, constituída, tem o sentido de fazer qualquer fala para excluir grupos, né, ou criar uma polêmica. Um Estado que já, volta e meia, tem uma série de polêmicas, como lembrou bem o conselheiro Henrique, né? A infeliz matéria lá de Urubici, né, do RAI, lá, da jornalista, que acabou causando um transtorno nacional, né? Inclusive a imagem, a cidade, a família, principalmente, né? Eu acho que é preciso, é a mesma coisa que eu dizia assim, né? Não é a mesma coisa no sentido do que foi a fala, né? Mas é a mesma coisa que eu chegar numa cidade e dizer o seguinte: essa cidade cheira a cultura erudita, né? E nós sabemos muito bem que quando a gente começa a categorizar, né, essas manifestações de cultura erudita, você vai diminuir também aquelas outras culturas que são vistas, principalmente, né, considera a Sueli, considera ela, as populares, né, da cultura imaterial, né, que às vezes são. Então, eu não acredito, né? Primeiro, eu não concordo com essa divisão de faixas culturais entre cultura, o erudito, né, o acabado, né, a genialidade, né? E outra coisa que eu também, né, Juliano tocou numa questão da lei, né? A Constituição brasileira diz o seguinte, né? Não só a Constituição brasileira, como diversas constituições: todos são iguais perante a lei, né? Mas a gente sabe que na prática social, no dia a dia, as pessoas não são iguais. As pessoas são tratadas de forma diferente. As mulheres têm, nas empresas privadas, em boa parte, têm salários, na mesma função, salários diferenciados, né, que homens. No serviço público aqui de Santa Catarina, nós temos uma prática que mulheres que ganham menos, em detrimento de outras que ganham mais, homens que ganham menos, né, na relação isonômica de salários das suas funções. Então, é complexo isso, né? É complexo. A vida é complexa, né? Agora, nós não podemos deixar jamais, por isso fica um alerta, né? É preciso alertar as autoridades para ter mais cuidado nessas falas, né? Mais esmero, não é uma questão de policiamento, não, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, sim, porque são autoridades e que isso pode, ressalto, acredito que não tenha sido a intenção, né? Mas acaba criando toda essa discussão desnecessária, né? A gente sabe que a cultura de base, né, na cidade de Pomerode e outras, tem uma forte predominância alemã, né? Mas existem também outras manifestações culturais também na cidade e no entorno que não são alemãs, né? A mesma coisa que aqui, em Florianópolis, que algumas vezes, em alguns anos, já se passaram até isso, estavam falando: a cultura de Florianópolis é açoriana. Ela é de base açoriana, né? Ela tem outras etnias, outras manifestações aí. Então, nós temos que tomar cuidado, sim, né? Nós temos cuidado, e eu acho que, não sei, eu acho que o Luciano, o conselheiro não está querendo, né, colocar isso como uma moção de repúdio, eu acho que ele deixou bem claro isso na fala dele, né? Mas eu acho que é um alerta, né? Um alerta. Até mesmo porque, diante do transtorno, a própria funcionária perdeu o cargo, se não estou equivocado, né? Então, quer dizer, ocorreu até uma reação dentro do próprio governo, no sentido, não sei se de corrigir, né, mas teve um desdobramento, né? Lamentável isso, né? São empregos que se perdem, né? Funções que se perdem também. Certo, presidente? Eu acho que um alerta, né? Um alerta é bom. Muito obrigado, Alzemir.
para finalizar o tema, eu acho que passamos a palavra para o Henrique, é isso? Não, André. O André, o André também quer falar isso? Eu não vi aqui, mas está o Henrique aqui. Henrique? Posso falar, então? Tá. É só... Falei que não ia falar e estou falando, né? Já peço desculpa para vocês, conselheiros. Isso que o conselheiro Alzemir falou me fez pensar uma coisa assim que eu não tinha pensado, mas veja, uma manifestação da mídia fez uma pessoa perder o emprego. Isso é uma coisa bem, bem séria, né? Claro, a acepção que a gente dá para o termo cultura, eu até estou lendo um livro sobre isso, é uma coisa muito interessante. Hoje a gente dá uma interpretação para o termo cultura que ele está muito ligado, ou 100% ligado à antropologia, né? A forma como a gente entende cultura. Então, essas discussões de arte, esqueci o termo, erudita, não erudita, enfim, tudo isso como se aplica, né? Também o conselheiro Alzemir falou sobre essa questão de que todos nós somos iguais perante a lei, e eu acho que isso nem deve ser discutido, porque é um fato, e né? Não devemos levar isso em consideração. Concordo com o conselheiro que em alguns momentos isso não se aplica, isso está no texto da lei, mas não está. Mas ali o governador nem estava falando sobre nesse aspecto da lei, né? E eu não sei se foi o Juliano ou se foi o Alzemir que também falaram uma coisa sobre essa fala que é natural da vida política, que é falado no improviso, né? Eu e o Juliano somos palhaços aí, a gente lida bem com o improviso, mas eu me lembro aí, para falar de outro político, né, no caso do nosso presidente atual, o Lula, ele fez uma fala, também não acredito que foi a intenção, mas tinha uma moça negra no palco, e ele chamou ela e fez uma fala bem feliz, também não repercutiu bem, disse, uma afrodescendente, eu vi ela, não sabia se ela era namorada de alguém, se ela era batuqueira, porque o afrodescendente gosta de batuque, também não pegou mal, porque essa coisa do improviso, eu e o Juliano, a gente sabe bem como é que é. Eu lembro muito bem de um dia que eu entrei no teatro, tinha uma senhora na ponta com um menininho, um bebê, e ela falou alguma coisa e foi a minha primeira fala na sala de teatro, e ela foi péssima. Foi no improviso. Não estou passando panos quentes, mas eu acho que o Geraldo é um ponto bem importante, assim, que essa fala do improviso, às vezes, ela deixa a gente em maus lençóis e, enfim, causa esses problemas aí. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Certo. Obrigado, Henrique. Então, Juliano, para finalizar, pode ser? Juliano, a palavra é sua. Só para me fazer a proposta do encaminhamento, eu encaminho, então, em vez de moção, uma comunicação que a gente faça, proponho, né, ao Conselho, que a gente faça uma comunicação em virtude da repercussão causada pela fala, um posicionamento do SEC e tal sobre os povos, né, sobre a diversidade cultural, sobre a importância de respeitar a todos os povos, e, enfim, que seja uma nota afirmativa, né, e não necessariamente de embate, mas que pontue a infelicidade da fala, porque acho que é importante o SEC ter uma posição, e aí deixo aqui, né, reitero aqui a minha proposta, mas ao invés de ser uma moção, para não ter esse tamanho, talvez uma nota, enfim, aí deixo aí aos letristas qual é o melhor documento a fazer. Eu estava lembrando aqui, o Juliano, desde o início, que se fosse mesmo moção, deveria trazer já uma minuta, alguma coisa assim, talvez trabalhar durante os próximos dias na preparação de algum documento para trazer na próxima reunião, apresentar para ver se o pessoal aprova ou pede alguma modificação no documento. Eu acho que ficaria mais interessante caminhar nesse sentido, tá? Mas não direcionado a um episódio ou a uma pessoa, mas uma coisa mais ampla do próprio Conselho, talvez. Minha intenção, presidente, foi não trazer nada pronto, né, para mim não passar antes. Eu queria primeiro trazer o ponto. Eu sabia que era um assunto delicado e que não ia ter uma unanimidade no pensamento. Então, eu queria trazer aqui para que o Conselho visse qual é o melhor caminho a fazer. Eu não quis botar a minha ideia, já vim com a moção, porque senão eu estou impondo um documento que eu já decidi. Eu queria que isso fosse debatido primeiro, e aí, a partir daqui, a gente tira qual é o instrumento que a gente vai usar.
Eu vou passar a palavra para a Leila, que pediu a palavra agora. Depois a professora Leila também vai querer falar. Conselheira Leila, à vontade. Oi, me ouvem bem? Sim? Bom, eu queria destacar o seguinte, em alguma reunião lá no início do nosso mandato, eu coloquei um ponto, não sei se isso foi consultado no jurídico, quanto à possibilidade de, quando se emite emoções ou notas com esse tipo de característica, se é possível colocar o nome daqueles que aprovam, tá? Então, se a maioria aprova, mas uma minoria não, seria interessante colocar, né, eu acho que, não sei se isso foi feito, essa consulta no jurídico, ou se a gente não tem essa consulta, eu gostaria que tivesse, e que não saísse como se todo o conselho aprovasse. Mas eu quero dizer o seguinte, tem algumas que eu vou aprovar, essa eu não aprovo, e eu vou dizer por quê. Como bem citou o conselheiro Henrique, quando se trata de a gente entender que tem situações que foram improvisadas, a intenção não foi destacar ou no sentido assim de discriminar, naquele sentido negativo, né, de uma cultura, de um povo. Ele citou o caso ali do presidente Lula com uma fala. Então, se a gente comparar com o presidente, o governador, vejam só, o que chega para nós escandalizando alguma fala, seja lá de quem for, vem através da mídia. Hoje nós temos mídias todas, né? E não é porque são globais, porque têm maior alcance, que elas têm maior qualidade. Então a gente vê pessoas dentro das mídias fazendo um uso muito ideológico. Creio que não cabe a gente ter essa mesma postura ou sermos ingênuos diante desse tipo de argumentação de mídia. Tem alguma coisa negativa na fala? Pode ter, sim, mas nós, assim como em relação à fala do presidente Lula, nós podemos, como conselheiros, ter essa perspicácia, essa ponderação e não levar assim a ferro e fogo, né? Porque senão nós estamos enquadrando falas improvisadas que nós mesmos podemos cometer alguma vez. O conselheiro Henrique até comentou que acho que ele fez alguma, sim, em algum momento. Bom, todos nós fizemos em algum momento alguma fala que a gente não se dá conta, né? E a gente tem que aprender? Tem. Mas eu acho que a gente não deve buscar recursos que radicalizam. A mídia já está fazendo isso e a mídia nós temos visto, a mídia em geral está perdendo muito campo. Eu vi semana passada, retrasada, como uma mídia global que tem por aí, né, muito massiva, nossa, teve uma queda, assim, de audiência tremenda. Então, a gente tem que cuidar por que isso está acontecendo. E não entrarmos, eu acho, nesse jogo, tá? Porque também, assim, olha, todas as pessoas que eu conheço, que são, digamos, artistas, que se dizem, ou que são qualificados por historiadores, por teóricos, como eruditos, eu não conheço nenhum que não dê uma supervalorização à cultura popular. Não conheço, sinceramente. Então, eu vejo uma integração, um respeito muito grande, e não que, sabe, a pessoa que é classificada como erudito foi lá e está desprezando a cultura popular. Bem pelo contrário, vai lá e busca recursos da cultura popular, pelo menos os que eu conheço, né? Conheço maestros de orquestra que eles vão na cultura popular, integram essas pessoas nas suas apresentações, nas suas composições. Acho isso muito bonito e creio que nós devemos buscar esse caminho. Obrigada. Obrigado, conselheira Leila. Muito boa sua fala também, tá? Agradeço. Só lembrando, a proposta do Juliano, que a princípio seria moção, ela deixou de ser moção. Você passou a ser uma carta multidirecional, não uma carta direcionada a um episódio só, mas uma carta mais aberta, emitida pelo próprio Conselho, não especificamente a esse caso, mas a todos os outros casos que possam ter acontecido ou que venham a acontecer. Posso só um minuto? Sim, senhora. Ô, Juliano, o conselheiro Juliano, me permite uma sugestão? Se me permite? É o seguinte, nós estamos celebrando o bicentenário da imigração alemã, está me escutando? O barulho aqui é muito violento. E estamos celebrando os 150 anos da imigração italiana. Eu acho que nós podíamos, a propósito dessas celebrações todas, dizer como o Conselho considera importante isso, usar
esse fato histórico do processo migratório, mostrando a importância da multiculturalidade ou da interculturalidade, todas as contribuições. Rosemir lembrou uma coisa dos açorianos, e me lembrei do José Bonifácio, que estava entregando a ilha de Santa Catarina em pagamento para a Inglaterra. Aí um dos navegadores estrangeiros, o João Sadler, o famoso pastor, ele escreveu ao José Bonifácio, pelo amor de Deus, que não entregasse para os ingleses, porque essa ilha, do jeito que ela estava, mesmo sendo tão humilde, tão pobre, tão ignorante, os que estavam morando, que éramos nós, açorianos, eles, pelo menos, eram gente muito humana, muito boa, povo muito bom, tudo muito bonito. E nós continuamos pertencendo a Portugal e não à Inglaterra, como José Bonifácio sonhou. Então, acho que cabia, sim, sabe, essa ideia, alguma coisa ligada à importância do Estado pela sua multiculturalidade, interculturalidade, falada de todo isso, de 184 anos dos gregos, 150 lá e tal. Isso é uma coisa assim, sem vínculo com qualquer outra coisa. A gente costuma falar muito da cultura açoriana aqui no litoral catarinense. A gente não se aprofunda, mas quando se aprofunda sabe que quase tudo que a gente chama de açoriano, quase tudo que a gente chama de açoriano é indígena. É a canoa de um pau só, pesca e tudo mais. Né? Então a herança é muito cultural e a gente tem essa consciência. Eu vou pedir o seguinte, eu sei que tem o Carlos e a Nedir ainda para falar, eu vou pedir para que reduza o mínimo possível a fala. Já estamos há bastante tempo já em dois assuntos, né? Já ocupamos 2 horas da reunião do Conselho nesses assuntos, e esse especificamente já tem um encaminhamento já até definido, né, para trabalhar ao longo dos próximos dias num documento, para que reduzam a fala ao mínimo possível, se puderem fazer isso. Tá? E aí passamos para outro tema. Henrique. Henrique, não, desculpa, o Carlos, ó bem. Presidente, na verdade, é rápida mesmo a minha fala. Eu assisti em mídias que veicularam o episódio, tá? E confesso que eu, na hora, não percebi nenhum dolo, nenhuma, vamos dizer assim, intenção do nosso governador de forma maldosa. Eu acho que ele foi infeliz, sim, foi. A fala não foi a melhor naquele momento, talvez pudesse ter substituído. Porém, eu acho que a exposição que isso assumiu, que isso tomou de proporções, foi, na verdade, o melhor, vamos dizer assim, pedido para ele, olha, fica mais esperto, toma mais cuidado, do que uma nota nossa. Eu acho que a mídia já fez esse papel com bastante, vamos dizer assim, eficiência. Ele já deve ter refletido perfeitamente, tá? E não sei se nos cabe nenhuma ação agora. Eu acho que mais vale a gente guardar cartucho para uma guerra mais necessária lá na frente, se um dia precisar, e não queimarmos cartuchos em situações mais pontuais aqui ou acolá. Tá bom? Muito obrigado, Carlos, a conselheira Nedir, e depois o Juliano. Esgotadas as considerações sobre a questão da fala do governador, eu gostaria de ressaltar o outro lado dessa questão. Aplausos para um governador comemorando, tá, a etnia, uma das etnias da imensa diversidade cultural de Santa Catarina. E fiquei contente com a fala da conselheira Lélia, também diretora de Patrimônio Cultural, que as comemorações das etnias italianas e alemães estão andando. Tá? Então, nós também estamos aguardando valorização, comemoração. Se cabe um alerta ao governador, cabe também um aplauso pela comemoração e a valorização onde ele esteve. Sim. Muito obrigado, Nedir. Juliano, a palavra é sua. Olha, complicado, Luiz Dilton, complicado agora não ter que falar de novo, porque, né,
Cada coisa. Bom, primeiro que não vou descaracterizar minha proposta. Então, enfim, eu tenho uma proposta, ela tem um sentido de ser, e se a gente não falar da fala do governador, ela perde o sentido. Então, aí, isso não está em cogitação aqui. Ou a gente vai, e eu como professor, quando um aluno meu comete um erro, por mais que ele não tenha que ir para a direção, ele precisa ser chamado a atenção. É assim que a gente educa, né? Então, como eu faço com as minhas crianças, de 0 a 16 anos, 18, enfim, não é mais criança, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa ser pedagógico, né? Se o judiciário disse que não há crime, ok, não sou jurista, nem estou aqui querendo a cabeça do governador. Não é esse o meu interesse. Meu interesse é o cuidado histórico, o cuidado cultural sobre falas indevidas e comportamentos indevidos para quem ocupa cargo político. Isso não é um debate aceitável a nível público para os tempos atuais. É vergonhoso para o nosso Estado e para o nosso Conselho de Cultura aceitar tal comportamento. Não é uma questão de justiça. Não quero que o governador responda nada. Isso é uma disputa dele com o Camazão, com o Marquito, com a Carminati, com o PT, sei lá, com quem mais. Não estou interessado nessa disputa. Estou interessado no meu papel aqui, enquanto conselheiro, enquanto educador, enquanto artista catarinense. E assim, lamento que alguém aqui acha que algo tem que ser aplaudido. Lamento, para mim é triste essa fala. Porque, sinceramente, não vejo outro sentido para se dar quando se diz que uma cidade tem que ser valorizada pela cor da pele do seu povo. Não existe sentido possível, a não ser o discriminatório, independente de se está atribuindo que os outros façam isso ou não. É lamentável. Tá? Então, eu registro o meu posicionamento novamente e não vou descaracterizar a minha proposta. Ou a gente faz uma carta, mesmo que ela seja não direcionada ao governador, mas que ela seja uma carta afirmativa, sim, mas que ela deixe a chamada de atenção para que esse comportamento não seja tolerável. É isso. Obrigado, Juliano. Pessoal, eu ia propor um intervalo de 10 a 15 minutos agora, se fosse possível. Aqui está complicadíssimo de ouvi-los, por conta das obras do lado. Eu vou lá conversar com eles para ver se eles adiantam nesses 10 minutos e param depois, tá? Senão, eu estou até pensando em suspender o resto da reunião, porque realmente não tem condições de continuar, tá bom? Então, vou pedir para vocês 10 a 15 minutos de intervalo, para a gente tentar tratar disso, até para vocês tomarem um café e uma água também, e seguirmos os próximos temas. Luiz Nilton, eu gostaria que a gente terminasse o ponto até o final, fizesse a votação e fôssemos para o intervalo. Mas não foi decidido que você faria um documento para trazer... Sem documento. Não, mas a gente aprovou a moção antes de ter o documento. Na verdade, não era nem para ter aceito essa pauta, uma vez que não tem documento nenhum. Pronto, aceitamos a pauta. E definimos agora, acho que faz 5, 10 minutos que definimos, que seria escrito um documento para que na próxima reunião processe o documento para que a gente pudesse avaliar e votar ele. Questão de ordem. Então, eu gostaria de registrar na minha questão de ordem que eu estou me sentindo atropelado pela minha pauta. Mais uma vez, Luiz Nilton chama a minha atenção como se eu tivesse colocando sistemas. Mais uma vez, eu, Juliano, mais uma vez... Né, aquela pessoa que ficou 5 meses esperando para ser nomeada, aquela pessoa que ficou o ano inteiro pedindo as transmissões das reuniões e não foram feitas, aquela pessoa que ficou falando que o presidente não podia votar, não sei, em questão de empatia, que votou todo ano, essa mesma pessoa agora se sente, mais uma vez, tolhida na sua prerrogativa enquanto conselheiro, trazendo o assunto para ser votado. Foi essa a proposta, encaminhei para o vice-presidente Alzemi e para o grupo do conselho. No dia que o fato aconteceu, isso já estava ciente, já estava claramente documentado no nosso grupo e foi publicamente divulgado por mim em todos os grupos setoriais. Então, fica aqui o meu registro. Essa é Queres votar em um documento que não foi construído ainda, é isso? Olha o que diz o estatuto. Luiz Nilton, eu vou ignorar a tua ironia e vou continuar na minha assertividade. Já foi passado aqui documentos que não tinham sido elaborados antes.
essa não é a primeira vez. E foi decidido... Com a regra diferente. E foi decidido, Juliana, tá? Foi decidido que as moções e qualquer documento tem que ser trazido para o Conselho para ser votado. Ninguém vai votar documento em branco. Não, ninguém vai votar documento em branco aqui dentro, tá? Outra coisa que foi decidida, e a gente tem dado tolerância, é que as demandas, as pautas, pelo menos, devem passar pelas câmaras antes de chegar aqui, para que a gente não venha discutir coisas que às vezes nem existem, como já aconteceu, tá? Isso já foi discutido. A gente tem dado uma certa tolerância, tem aceito pautas que não foram passadas pelas câmaras, tem aceito, às vezes, até documentos que não foram completamente redigidos, mas eu acredito, a não ser que esteja enganado, me corrijam, faz mais ou menos 10 minutos que a gente falamos que íamos produzir um documento nos próximos dias para que na próxima reunião a gente possa trazer e apresentar para votar se a gente emite ou não. Eu estou pedindo a aprovação desse encaminhamento, presidente. É só isso. Estou pedindo que isso seja aprovado. Só isso. Esse encaminhamento... É assim que se organiza uma presidência. Falar? O senhor permite eu responder? Porque o senhor comigo, eu queria falar. Bom, quando eu entendo uma presidência, quando a gente está presidindo uma reunião, que a gente tenha, beleza, o encaminhamento mudou. Tinha um encaminhamento que era a minha proposta inicial, e aí, de acordo com o debate, que eu me dispus a mudar, ele foi mudado. Só que ele não está aprovado. Eu só gostaria que o encaminhamento que nós estamos tirando agora seja aprovado. Só isso. Eu acho que se ninguém tiver... A proposta foi agora, né? Produzir um documento nos próximos dias para trazer na próxima reunião para que seja aprovado ou não. Tá? Se ninguém tiver nada contra, fica aprovado. Eu pensei que isso já era subjetivo, que todo mundo já tinha entendido isso. Né? Desculpa, eu não tinha entendido, então me desculpe se o erro foi meu. Eu tinha entendido que não era assim. Então fica definido isso então, tá bom, gente? Pessoal, vamos fazer um intervalo. Peço desculpa para a conselheira Leila, tá? O pessoal continua batendo na parede ali. Podemos fazer um intervalo de 10, 15 minutos, né? Mas eu escuto. Certinho? Então, 10 minutos de intervalo, gente. Obrigado. Com licença. Conselheiro Alzemir. Fala, companheiro. Tudo bem? Eu tô com uns probleminhas aí de memória, sabe? E minha memória tinha financeiro, eu resolvo tudo. Se for financeiro, eu resolvo. Não, é memória mesmo. O resultado do jogo do Flamengo e Vasco, quanto é que foi? Foi 6-1 pro Vasco. 6-1 pro Vasco? Nenhum jornal publicou isso, rapaz. O Beat, né? Beat Soccer, né? Beat Soccer. Não é botão, não? Jogo de botão, não? É o Beat Soccer. Não, jogo de botão, não. O jogo de botão, o Flamengo saiu fora da Liga. Correu. Né? E foi 6-1 Vasco, campeão. Aliás, Vasco foi campeão em todas as categorias de base. Você assistiu, Cristiano? 11, 15, 20, 24. Não vi. Me atualiza, cara.